Que lindo para a cara do Brasil. O mundo já enxerga o Brasil como uma ditadura da toga. Primeiro, os Estados Unidos, ao aplicar lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, deixou bem claro que aqui no Brasil temos uma ditadura. A Argentina já disse isso, Paraguai já disse isso, agora a Itália. A Itália deu uma aula de processo penal para o Brasil e, ao decidir sobre não extraditar Carla Zambelli, disse que a decisão do STF foi uma decisão parcial, inconstitucional e ilegal. Justiça da Itália publica a decisão que anulou a extradição de Zambelli e diz que Moraes foi vítima e juiz, ou seja, Moraes foi parcial. A corte italiana entendeu que o ministro do STF violou o princípio da imparcialidade e independência do juiz. Ex-deputada foi solta por isso no mês passado na Itália. Decisão acertadíssima da Itália, um país de primeiro mundo, onde de fato há devido processo legal. E para surpresa de zero pessoas, o Fachin, hoje presidente do STF, sabemos ser um ministro vinculado historicamente à esquerda, saiu em defesa de Moraes e criticou a decisão da corte italiana. Fachin defende STF e Moraes após decisão pró-Zambelli na Itália. Não. Não é uma decisão pró-Zambelli, é uma decisão pró-Estado democrático de direito, pró-democracia, pró-devido processo legal. Aí o STF usa o X para dar uma notinha. O STF presta esclarecimentos em relação à ação tal. Diz que o processo e seus atos transcorreram em estrita observância à Constituição da República. Ah, é mesmo? Ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Mentira, mentira. Eu conheço os processos da primeira à última página e o que nós não vimos nesses processos do STF foi Constituição e processo penal. O que nós vimos foram processos exclusivamente políticos que violaram o devido processo legal, violaram o princípio do juiz natural. E eu provo. A corte italiana está certíssima. O juiz não foi imparcial, porque o juiz estava diretamente interessado na causa. Diz o Código de Processo Penal: o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio ou seu cônjuge, parente, consanguíneo, tal, for parte ou diretamente interessado no feito. E é exatamente isso que nós temos nesses processos do STF, tanto contra Zambelli, contra o presidente Bolsonaro, contra Felipe Martins, contra os militares. A PGR, na denúncia que dá início ao processo, disse que o ministro Alexandre de Moraes era vítima, que o ministro Alexandre de Moraes sofreria atentado. E ele, ministro Alexandre de Moraes, foi o relator do processo que ele seria vítima. Ou seja, nitidamente, diretamente interessado no feito. Se ele, juiz, sofreria um atentado, se ele, juiz, seria vítima de atentado, é óbvio que ele é diretamente interessado no feito. Foi isso que a corte italiana disse. Moraes foi vítima e juiz, porque é isso que está escrito no processo. E esses processos aberrantes do STF também violaram o princípio do juiz natural. A Constituição da República, artigo 5º, inciso 37, é bem clara. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, que significa um tribunal que muda regras depois de um fato. E foi o que aconteceu. Desde 2005, o entendimento é que ex-presidente não tem foro privilegiado, não tem prerrogativa de foro. Por isso, Lula, ex-presidente, foi processado na Lava Jato em primeiro grau em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro. Aí o STF mudou o entendimento de 2005, um entendimento já pacificado, para processar o presidente Bolsonaro direto no STF. E pior, processou todo mundo que não tinha foro privilegiado, militares, assessores, também diretamente no STF. Isso é absurdo. Essa mudança de regra após o fato é tribunal de exceção, o que só existe em ditaduras. Isso é vedado pela nossa Constituição. Então, muito embora o STF venha com notinha,
Que o Fachin saia defendendo o STF, fato é que todo mundo sabe, o mundo já sabe, agora a corte italiana escancarou isso, que esses processos da Zambelli, do 8 de janeiro, do Felipe Martins, do presidente Bolsonaro, dos militares, foram processos inconstitucionais, com uma conclusão de que nós não somos uma democracia verdadeira. No papel, queremos nos colocar como uma democracia, mas na prática, de fato, vivemos uma ditadura da toga. Vergonhoso demais isso para o Brasil. Mais vergonhoso ainda é o presidente do STF reagir a isso. O STF dar notinha reagindo a uma corte italiana. O Brasil se colocando nesse conflito diplomático, nessa exposição, nesse conflito desnecessário por conta de parcialidade evidente de um relator que deveria ter se declarado suspeito desde o início. Ridículo para a cara do nosso país, mas necessário. É importante que o mundo realmente saiba o que estamos vivendo aqui, saiba realmente o que está acontecendo e o melhor de tudo, que as democracias mundo afora agora começaram a declarar esses processos ilegais, inconstitucionais. E o mundo está vendo que, de fato, não somos uma democracia. Mas nós, brasileiros, precisamos reagir aqui de dentro também. Não podemos esperar o mundo nos defender. Nós precisamos nos unir e reagir. Nós somos um exército de cidadãos ordeiros, corretos, e que não nos curvaremos a essa tirania. Precisamos enfrentar os tiranos. Precisamos defender a nossa pátria, defender as nossas leis. Não podemos nos acovardar, não vamos jogar a toalha, não há ditadura, tirania que dure para sempre, e unidos nós vamos vencer. Continuemos de pé e vamos continuar lutando pela liberdade do nosso povo, pela liberdade do nosso Brasil. Nós vamos vencer essa guerra, eu tenho certeza disso. Eu sou Jeffrey Gichini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.